Bem, o advogado do ex-deputado Daniel Silveira veio a público e fez algumas manifestações aí, a gente viu em vários canais, algumas delas contra as ações que foram adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E o advogado utiliza algumas expressões bastante enérgicas ou contundentes contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí acaba individualizando ali essa questão do cumprimento da pena, da execução penal do ex-deputado Daniel Silveira, que acabou sendo recolhido novamente, teve a revogação do livramento condicional porque teria descumprido as obrigações, e acaba individualizando ali como se fosse somente o ministro Alexandre de Moraes aquele que representa todo o Supremo Tribunal Federal, quando na verdade nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado e é um erro individualizar sobre um ministro as condutas, até porque a maioria das ações são referendadas. E eu quero mostrar para você aqui o vídeo do advogado, essa fala dele, e vou trazer aqui um pouquinho aqui da fala do ex-deputado Daniel Silveira, que acabou ensejando essa condenação, é um dos elementos que foi levado em consideração. Vou te mostrar aqui a decisão que o condenou, né? No caso, o acórdão que foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando, seja de direita ou de esquerda, a gente vai se lembrar do seguinte: o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, também votou pela condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira. Não votou pela condenação completa, mas votou pela condenação do crime que diz respeito à coação no curso do processo. O ministro Nunes Marques votou, esse sim, pela absolvição, porque entendeu que o parlamentar, a época parlamentar, estaria abrangido pela liberdade de expressão esculpida no artigo 53, seria a imunidade material parlamentar. Mas vamos ver primeiro aqui as manifestações do advogado, e depois a gente vai na concatenação de informações para a gente fazer uma compreensão bem sólida. E eu quero que você se desprenda dessa questão ideológica, né? Vamos nos ater aqui aos fatos que existem para a gente questionar se o advogado, lembrando que o advogado também tem, de certa forma, uma proteção lá quando está em juízo na atuação em defesa do seu cliente, do seu patrocinado, não aqui, né? Então o advogado tem que, de certa forma, ter um certo cuidado para não se manifestar de forma a ofender, né, o juiz, o magistrado, aquele do órgão jurisdicional ou qualquer outra pessoa, né? A gente sempre tem em mente que a gente tem que entender o seguinte, né? Não é porque eu tô falando na internet que eu posso sair xingando todo mundo. Em casa eu não fico xingando. Em casa eu não fico ofendendo as pessoas. Claro, através da internet, principalmente, eu não posso estar aí ofendendo as pessoas, né? Vamos ver a fala do advogado aqui. Ainda está urinando sangue. É hemácias no sangue, hemácias na urina, é sangue. Então, eu só tenho uma explicação. O Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clezão. Ou seja, ele quer matar o Daniel Silveira dentro da prisão. É impressionante. Então, doutor Cláudio e Pitoli, ele sabe de tudo. Ele só finge demência para poder não tomar providência, porque é o Daniel Silveira. Ele é absolutamente um tirano, uma pessoa sem alma, uma pessoa que quer, por tudo, tirar não só a vida do Daniel, mas a vida da família inteira, porque ele está prejudicando a família inteira, toda a família. Imagine a situação da filha, das filhas, da mãe, que durante mais de 2 anos chorou dia após dia vendo o seu filho preso, sem crime algum. Então é revoltante, revoltante. E eu quero que esse pessoal que fala em direitos humanos, cadê esse pessoal que fala de direitos humanos? O cara está sendo torturado dia e noite, e não se faz nada. Então, tudo foi denunciado, tudo está registrado, doutor Cláudio. Então, ele tinha que ter intimado a defesa antes de revogar de ofício o livramento condicional e mandá-lo para o regime fechado, doente. Daniel Silveira está doente, com doença crônica renal, ele precisa de cuidados médicos. E não é lá dentro do presídio, dentro de Bangu, que ele vai ter isso. E o Moraes sabe disso, ele tem ciência disso, mas que ele quer matar Daniel Silveira. E doutor, A gente vê que o advogado diz, então, que o ministro do Supremo Tribunal Federal quer matar o ex-deputado federal, está torturando, ele é um tirano, enfim. Utiliza essas expressões que, claro, tem uma conotação ofensiva, né? Diz que o ministro tem demência e tal, e diz também que não há crime. Nesse momento, né, só para a gente esclarecer, nesse momento de execução da pena, já não se discute mais por parte do órgão jurisdicional a existência de infração penal. Não. A existência de infração penal, o órgão jurisdicional já reputou que existe. Portanto, o órgão não está mais discutindo ali se existe crime ou não. O órgão entendeu que existe crime, portanto, condenou o parlamentar, que na época era parlamentar.
E um dos elementos que foi levado em consideração pelo órgão, e lembrando, dos 11 ministros, 10 votaram pela condenação. O único que votou contra a condenação, ou seja, votou pela absolvição total improcedência do pedido da Procuradoria da República, foi o ministro Nunes Marques. Os demais ministros, inclusive o ministro André Mendonça, votou pela condenação do ex-deputado federal. Então, portanto, ali você vê, não é uma questão de espectro político, na verdade é uma questão de direito, né? E assim deve ser o Poder Judiciário. Eu não estou querendo aqui passar pano no Poder Judiciário, dizer que é perfeito, não. Assim como qualquer outro órgão, qualquer outra instituição apresenta problemas em razão dos seres humanos que ocupam aqueles cargos, ali também, com toda certeza. Mas, se tratando do julgamento, o julgamento já foi posto e agora está no momento da execução penal. Aí eu quis trazer aqui, só para a gente rememorar, porque essas falas aqui do ex-deputado, você pode encontrar na própria decisão. Então, na própria decisão em que o condenou, e um dos crimes que houve a maior parte de aceitação por parte dos ministros seria aquele crime de coação no curso do processo. Basicamente, ele foi condenado pela coação no curso do processo e pelo crime que está descrito na antiga lei que tratava dos crimes contra as instituições democráticas. Seria a Lei 7.170 de 83, que foi revogada porque esses crimes agora estão inseridos no Código Penal. Vamos ver a fala aqui do ex-deputado federal. Veja só um trechinho aqui. Esse vídeo está aqui no canal Jornal do Brasil. Se você quiser acessar, pode estar acessando aí para você estar vendo o conteúdo inteiro do vídeo, beleza? Vamos ver. Militares, junto com a Dilma, aquela ladra vagabunda, com multicriminoso. Detalhe, não houve condenação, nessa condenação do ex-deputado, não houve condenação por ofensa, por injúrias, não. As condenações se deram, eu digo porque aqui logo no início a gente vê que o Daniel Silveira acaba ofendendo a ex-presidente Dilma Rousseff, chamando ela de injuriando ela. Mas não houve condenação por essas infrações penais. Está aqui os crimes que ele foi condenado. O artigo 18 da antiga Lei de Segurança Nacional, 7.170 de 83, que eu já falei que foi revogado por 2 vezes. E aqui, na verdade, 359 que hoje a moda essa conduta, né? Por isso que a Lei de Segurança Nacional foi revogada. E aqui o crime do 344 do Código Penal, que seria a coação no curso do processo. Por que houve a coação no curso do processo? Porque mesmo respondendo ao processo, o ex-deputado ainda convocava a população, vamos partir para cima, vamos pegar o ministro. Então tem essas coisas na fala do ex-deputado. E a única coisa que o protegeria mesmo para ele não ser condenado é a imunidade parlamentar. Se a imunidade material fosse admitida para esses comportamentos, evidentemente ele não teria sido condenado. Ele só foi condenado porque o Supremo entendeu que ali houve um ultrapasse, né? A gente pode entender como um ultrapasse, ultrapassou os limites da liberdade material. Isso na visão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui a fala do ex-deputado. O Luiz Inácio Lula da Silva, de 9 dedos, vagabundo, cretino, canalha. O que acontece, Faquinha, é que todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo, né? Decidindo aqui no Rio de Janeiro que polícia não pode operar enquanto o crime vai se expandindo cada vez mais. E me desculpe, ministro, se eu estou um pouquinho alterado, realmente eu estou. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Você vê, Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo... Bem, essa é uma das falas. O vídeo aqui, meus caros, eu vou sugerir, se você tiver interesse, entra aí no canal Jornal do Brasil, você pode estar acessando ele inteiro. Mas o que eu quero para a gente poder repercutir aqui? A fala do advogado. A defesa do advogado é importante, tem que ser feito, tem que ser admitido. O indivíduo como um preso tem que ser assegurado dele todos os direitos que a legislação assegura a qualquer outra pessoa presa, independentemente de qual seja a infração penal que tenha cometido. Não se pode conferir um tratamento diferenciado, um tratamento de perseguição de modo nenhum. Tem que ser estabelecido garantias legais, as garantias constitucionais e aquelas inclusive previstas nos tratados e convenções internacionais. O que não se está em discussão mais hoje
Mas se ele cometeu ou não infração penal, o Supremo Tribunal decidiu que cometeu infração penal, tanto é que o condenou julgando procedente a ação penal. E agora fica a questão, será que o advogado pode, de certa forma, acabar elevando um pouco as expressões em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou isso poderia acabar também incidindo em relação ao advogado, de certa forma, alguma infração penal, uma injúria, até porque o advogado ele teria uma imunidade material, mas é lá durante o processo, dentro do juiz, em juízo perante o júri, né, no tribunal do júri, não assim em manifestações públicas através da internet, o que é aquilo que a gente sempre tem que ter em mente, né? A gente não vai falar na internet aquilo que a gente não fala dentro de casa, por exemplo, né? Pô, se eu não vou ofender na internet, porque eu não ofendo nem pessoalmente as pessoas, então por que a gente estaria ofendendo as pessoas pela internet, né? Queria saber a sua opinião, se você tem acompanhado esse caso, o que você achou da fala do advogado, deixa aqui no campo dos comentários, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.